Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea e o RB Leipzig porque a gente vê algo interessante se formando. O RB Leipzig está interessado na contratação de Carney Chukwuemeka e, curiosamente, seria quase que uma reposição imediata ao Xavi Simons, a quem o Chelsea está interessado em contratar. Meio que uma troca informal. Já falei aqui no canal que é muito raro haver negociações de trocas mesmo, né? Tipo, você faz uma troca que assim é meio simbólica, mas no papel é um time contratando um jogador do seu clube e você contratando um outro jogador deles. Então é aquele negócio, você vai alternar os valores dependendo de quanto cada jogador é avaliado. Certamente o Xavi Simons é mais bem avaliado do que o Carney Chukwuemeka. E assim, né, ele jogou bem lá na Bundesliga pelo Borussia Dortmund, mas por algum motivo, sabe-se lá qual, um time que vai para o Mundial de Clubes, que foi finalista da Champions há pouco tempo atrás, que acho que está classificado, inclusive, para a próxima Champions, conseguiu mais de 100 milhões vendendo o Jude Bellingham, entende? Esse time tá pobre, não quer pagar para contratar o Carney Chukwuemeka, só quer esse empréstimo, né? É impressionante ver que o Dortmund não está investido em quase nada. É sempre, obviamente, aquela ideia de ficar indo atrás de jovens talentos, né? Mas a verdade seja dita, né? O Dortmund não se mexe, o Chelsea não quer mais um empréstimo, porque, assim, por mais que ele jogue bem, não é uma tendência de valorizar o atleta, e eles precisam, obviamente, desafogar o elenco, né? Eles querem algo mais permanente, e agora é unir o útil ao agradável, porque, assim, eles precisam vender o Chukwuemeka, mas, ao mesmo tempo, eles querem contratar o Xavi Simons, né? Que tal uma troca, né? Tipo, o Leipzig contrata o Chukwuemeka, e o Chelsea contrata o Simons. Segundo o que o Florian Plettenberg fala, um acordo entre Xavi Simons e o Chelsea está próximo. Então, assim, as negociações hoje devem ter progredido e o Leipzig está pronto para vender Xavi Simons. Eles não vão segurá-lo e não vão exigir valores muito exorbitantes. Então, assim, a tendência é que o negócio saia e eu acho que essa troca ela é benéfica para todo mundo, né? Tipo assim, o Simons ele quer ir para um clube maior, um clube mais ambicioso e, obviamente, que tem pretensões maiores nessa temporada que vem pela frente. Então, o Chelsea, obviamente, entrega isso mais do que o RB Leipzig. O Leipzig, inclusive, parece entrar num período de reestruturação. O Carney Chukwuemeka precisa de tempo de jogo. E ouso dizer que ele vai ter mais tempo de jogo dentro do RB Leipzig do que ele teria no Dortmund e com certeza terá dentro do Chelsea, né? Ele ainda é um jogador jovem e o Leipzig pode ser um time muito legal para ele. Porque assim, o Chukwuemeka ainda não é um material, ele tem o potencial para isso, mas ele não é um material de times Big Six para ser titular dessas equipes, ele ainda é um material de médio escalão, precisa de tempo para lapidar, evoluir e crescer, e esse é o perfil perfeito para se encaixar dentro do RB Leipzig, que é um time que faz isso bem, é um time que consegue jogadores como o Openda e desenvolve eles bem. O próprio Xavi Simons é um bom exemplo de um jogador que ganhou espaço lá, pôde mostrar habilidade, pôde mostrar que tem qualidade para dar um passo além, porque assim, só tinha jogado no PSV, na Liga Holandesa, que assim, se destacou lá, mas ainda não quer dizer que ele esteja pronto para o próximo passo. E jogar no Leipzig 2 temporadas, mesmo que o time tivesse ali um desempenho bem fraco, inclusive nessa última temporada o Leipzig jogou um futebol bem pobre, o Simons foi um dos pontos positivos, ele conseguiu manter um alto nível de futebol, mesmo com todos os problemas da equipe. Então assim, ele está pedindo passagem para a equipe maior, e a equipe que está no momento ainda atrás é o Chelsea, né? E como o Chelsea precisa de vendas para financiar a entrada dele, a venda do Chukwuemeka vem a calhar. E não é um jogador que vai ser vendido por um preço tão barato assim. Não acho que vai ser 50 milhões de euros, por exemplo, mas acho que o Chelsea pode conseguir entre 30 e 40 milhões de libras, por exemplo, e assim, com esse tipo de venda, obviamente já ajuda no fair play financeiro, até porque o Chukwuemeka não é um jogador que foi contratado muito caro, então assim, o lucro puro em fair play é muito positivo para o Chelsea. Acho que tem torcedores do Chelsea que vão ficar um pouco chateados porque viam no Carney um jogador que poderia ser interessante, útil à equipe, com talento para quem sabe ganhar a titularidade. Ele chegou até no início da passagem do Pochettino, antes de se machucar seriamente, né, a mostrar que tinha bola para até disputar uma vaga no time titular, né, mas infelizmente as lesões vieram. Isso é um problema que o Chukwuemeka ainda não conseguiu superar. Então assim, é aquele negócio, é um jogador muito talentoso, muito qualificado,
mas ele precisa de tempo para jogar, não adianta só treinar ali na equipe, porque é aquele negócio, né? Tipo, o jogador, ele pode ter todo o talento do mundo, mas quando tá no banco não adianta de nada. E quando ele tá num time de muita concorrência, ele não vai ganhar a vaga de graça, vai ter que acontecer uma combinação de fatores e é muito pouco garantia de que ele vai ter alguma sequência dentro do Chelsea, então ele tem que ir para um outro lugar. E para mim, assim, o Leipzig, para ele, né, para o que ele é agora, é muito bom. E é aquele negócio, é uma oportunidade de melhorar, porque ele ainda tem tempo de dar o passo além e para a equipe maior, caso se destaque em um bom nível de futebol dentro da equipe alemã. E o Xavi Simons é como eu disse, é um jogador que faz muito sentido ao Chelsea, desde que o Chelsea não contrate o Garnacho, entende, né? Tipo, para mim é um é outro, entende? Ele pode jogar no lado esquerdo, ele pode atuar dentro como o 10, entende? Mas para mim, assim, o Simons é um cara que você tem que contratar para ser titular. E como já contrataram o Gittens lá, eu acredito que tem que ser o Simons do lado esquerdo, o Gittens alternativa, às vezes o Gittens pode ser titular e o Xavi jogando de 10. O Garnacho entrando só deixa mais complicada essa questão de hierarquia e de como você vai encaixar todos os jogadores para terem tempo dentro da temporada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.